O sexto chakra é o chakra da testa, às vezes chamado de terceiro olho. São bem conhecidas as antigas associações místicas entre este centro e a glândula pineal. Considerando a questão a partir de um ponto de vista evolutivo, é interessante observar que nos répteis a glândula pineal ainda está associada a um terceiro olho rudimentar dotado até mesmo de lentes e de um fotorreceptor semelhante a uma retina. Quando o sétimo chakra é ativado, o sexto chakra da testa, é representado por uma polaridade energética entre a hipófise e as glândulas pineais. Quando o sétimo chakra permanece bloqueado, o chakra da testa é representado pela hipófise e pela medula espinal. O chakra do terceiro olho é a sede da intuição e também o órgão sutil relacionado com a clarividência. O grau de atividade do chakra da testa é um indicador da habilidade intuitiva do indivíduo e de seu nível de percepção consciente. O chakra da testa é um dos centros psíquicos que pode ser gradualmente desenvolvido através de vários tipos de exercícios de meditação. A pessoa que tiver um chakra do terceiro olho altamente desenvolvido possui a faculdade da visão interior, um aspecto da consciência que também está relacionado com a introspecção. Na visão do terceiro olho, a percepção é voltada para o interior do indivíduo, o que resulta em introvisões mais penetrantes e em novos pontos de vista a respeito das causas superiores dos acontecimentos do mundo exterior e interior. O termo clarividência significa literalmente visão clara. Fisicamente, o chakra da testa está associado à glândula pineal, à hipófise, à medula espinal e também aos olhos, orelhas, nariz e aos seios paranasais. As doenças causadas por disfunção no chakra da testa podem ter sido produzidas pelo fato de um indivíduo não desejar ver algo que é importante para o crescimento de sua alma. Os problemas associados aos bloqueios energéticos no nível do chakra do terceiro olho podem se manifestar fisicamente na forma de doenças tão diversas como sinusites, cataratas e grandes desequilíbrios endócrinos, em virtude da ligação entre esse centro e a hipófise. O quinto chakra ou centro da garganta atua sobre as principais glândulas e estruturas da região do pescoço, tais como as glândulas tireoide e paratireoide, a boca, as cordas vocais, a traqueia e as vértebras cervicais. Existe ainda uma associação entre o chakra da garganta e o sistema nervoso parasimpático. A maior parte do ramo parasimpático do sistema nervoso autônomo origina-se no 10º nervo craniano, também conhecido como nervo vago, o qual deixa a base do cérebro e desce pelo pescoço para inervar o coração, os pulmões e os órgãos abdominais. A glândula paratireoide, que é energizada por esse centro, regula o metabolismo do cálcio nas células do tecido ósseo por meio da secreção de PTH, hormônio da paratireoide. Além de produzir os hormônios tireoidianos, que regulam a atividade metabólica geral das células do corpo, a glândula tireoide também produz tirocalcitonina, um hormônio que atua sobre o metabolismo do cálcio e dos ossos de maneira oposta dos hormônios da paratireoide. Como o chakra da garganta energiza tanto a glândula tireoide como a paratireoide, cada uma das quais produz um efeito diferente sobre o metabolismo do cálcio nas células dos tecidos ósseos, o chakra da garganta atua sobre toda a atividade esquelética. Devido à sua proximidade em relação à boca e às cordas vocais, o chakra da garganta é importante para a comunicação. No nível psíquico, o chakra da garganta atua durante a clareaudiência, audição no nível astral. No nível físico e emocional, as disfunções no chakra da garganta podem provocar problemas de comunicação. Isto é particularmente visível em indivíduos que têm dificuldade para se expressar na frente de outras pessoas. Essa dificuldade de expressão pode derivar de uma grande variedade de causas emocionais. O chakra da garganta também é um centro de criatividade superior, tais como a criação de palavras e canções. A fala e o som são meios através dos quais podemos nos comunicar vibracionalmente uns com os outros e expressar verbalmente novas ideias. Os bloqueios no chakra da garganta podem ocorrer em pessoas que não se expressam de forma criativa ou que podem ter grande dificuldade para fazê-lo. Além de estar relacionado com a comunicação, o chakra da garganta às vezes também é conhecido como o centro da vontade. Os problemas de expressão podem ser considerados aqui como uma dificuldade do indivíduo para fazer valer o desejo de comunicar seus sentimentos mais íntimos. A atividade volitiva do chakra da garganta também pode afetar a capacidade de um indivíduo reconhecer conscientemente suas próprias necessidades. As anormalidades no fluxo de energia através dos chakras podem manifestar-se na forma de doenças relacionadas com a atividade celular disfuncional naquelas estruturas que dependem energeticamente do centro da garganta. Entre as doenças relacionadas com o desequilíbrio no chakra da garganta estão a laringite, a tireoidite, os tumores na glândula paratireoide e o câncer da laringe. Os tipos de doenças que podem se manifestar nas estruturas físicas adjacentes ao chakra da garganta dependem de muitos fatores diferentes. Embora um bloqueio do fluxo de energia através de um determinado chakra seja frequentemente reconhecido como causa de algum problema,
A condição oposta pode, da mesma forma, produzir um desequilíbrio. Ou seja, um fluxo excessivo de energia através de um determinado chakra também pode produzir doença. Ao passo que um fluxo inadequado de energia devido a um bloqueio num chakra pode produzir uma doença degenerativa ou um problema relacionado com a atrofia de uma função, hipotireoidismo. Um fluxo de energia excessivamente abundante pode provocar inflamações, tireoidite associada ao hipertireoidismo e crescimento de tumores cancerosos, carcinoma da tireoide. No final deste capítulo, serão fornecidos mais detalhes a respeito desse aspecto da disfunção nos chakras. O quarto chakra é conhecido como centro cardíaco. Ele talvez seja um dos centros mais importantes dos nossos corpos energéticos sutis. O centro cardíaco é assim tão importante porque um chakra cardíaco desobstruído é fundamental para a capacidade de um indivíduo expressar amor. Isto inclui tanto o amor do indivíduo por si mesmo como a expressão do amor que ele sente pelos outros. O amor pode manifestar-se na forma de amor fraternal, dirigido para amigos e vizinhos, de amor emocional, num relacionamento amoroso entre apaixonados e na forma de amor espiritual. A forma mais elevada de amor espiritual, obviamente, é o amor incondicional pelo próximo. As lições de amor estão entre as mais importantes que temos de aprender durante o tempo que estamos destinados a passar no plano físico. As dificuldades em aprender essas lições podem se manifestar como anormalidades no funcionamento do chakra cardíaco, as quais, por sua vez, afetam o coração físico. Como muitas pessoas têm dificuldade para desenvolver o potencial interior do chakra cardíaco, o assim chamado centro do coração interior, não é de admirar que no mundo de hoje haja uma enorme mortalidade devido a doenças cardíacas. Embora o hábito de fumar e os altos níveis de colesterol sejam parcialmente responsáveis pela alta incidência de doenças cardíacas, é irônico que a maioria dos médicos e dos pacientes deixem de reconhecer a importância da ligação energética entre doença cardíaca, o chakra do coração e a capacidade de um indivíduo manifestar amor. O reconhecimento dessa importante relação psicoenergética por parte do paciente poderia ajudar os médicos a curarem a atitude e a consciência que ajudaram a gerar os desequilíbrios energéticos que os predispuseram a sofrer de doenças cardíacas. Além de sua ligação com o coração físico, o chakra cardíaco proporciona energia nutritiva sutil aos tubos bronquiais, pulmões e seios, e ainda influencia a função de todo o sistema circulatório. Os desequilíbrios no chakra cardíaco, além de contribuírem para ataques cardíacos e doenças nas artérias coronárias, podem também produzir outras doenças circulatórias como, por exemplo, o derrame, uma doença que afeta milhares de pessoas todos os anos. A redução da energia que penetra no chakra cardíaco pode manifestar-se como uma estagnação do fluxo de sangue através de um coração físico doente. A estase do fluxo de sangue através das câmaras do coração poderá resultar na formação de coágulos sanguíneos. Esses coágulos são então impelidos através da circulação, quando se alojam em pequenas artérias cerebrais e bloqueiam o fluxo de oxigênio e do prana para os tecidos cerebrais, o que provoca um derrame. Este é apenas um exemplo de como uma disfunção energética no nível do centro cardíaco pode manifestar-se na forma de um derrame. A intensidade do fluxo energético sutil do chakra cardíaco é um reflexo da importância do amor na vida do indivíduo e do grau em que esse indivíduo está tendo suas necessidades satisfeitas nesse departamento. Dada essa informação, podemos olhar para as doenças infantis, como a asma, por exemplo, sob uma nova luz. As crianças asmáticas frequentemente provêm de famílias nas quais a mãe, ou o pai, é excessivamente protetora. Tanto no nível simbólico como no nível literal, a criança sufocada por causa de uma manifestação desequilibrada de amor parental, coisa que afeta o centro cardíaco. Como o chakra cardíaco influencia os tubos bronquiais, a energia desequilibrada cria uma tendência para espasmos nas vias nasais e problemas respiratórios, especialmente durante os períodos de conflito emocional interior. As energias dos 4 chakras inferiores simbolizam os 4 antigos elementos do nosso planeta: terra, água, fogo e ar. Em virtude de sua associação com o coração e os pulmões, que captam e distribuem o oxigênio por todo o corpo, o chakra cardíaco simboliza o elemento ar. O plexo solar está ligado ao elemento fogo, o chakra do umbigo representa a água e o chakra raiz simboliza o elemento terra. Enquanto os 4 centros inferiores representam o plano físico, os 3 chakras superiores estão ligados simbolicamente aos elementos etéricos e espirituais superiores da criação. O chakra cardíaco é considerado um chakra de transição e serve de intermediário entre as energias terrenas inferiores e as energias espirituais superiores. Assim como o ar, o centro cardíaco ocupa simbolicamente uma posição situada entre o céu e a terra. Como o chakra cardíaco está intimamente ligado à expressão do amor e da compaixão, ele também é considerado naturalmente um importante centro de sustentação da vida. A maioria dos órgãos associados ao chakra cardíaco ajudam a nutrir e a conservar a vida e a vitalidade do restante do corpo.
Os pulmões absorvem oxigênio e prana da atmosfera. O coração bombeia o sangue para os pulmões, onde o oxigênio e o prana são absorvidos e distribuídos para os outros órgãos do corpo. No aparelho digestivo, novos nutrientes são acrescentados à corrente sanguínea para serem levados a todo o corpo físico. Os seios também estão localizados no nível do chakra cardíaco. Eles talvez sejam os únicos órgãos do corpo que são inteiramente dedicados à nutrição de um outro ser. A capacidade de um indivíduo fornecer energia a si e aos outros está relacionada com o desenvolvimento da natureza amorosa do centro cardíaco. Quando o indivíduo passa a ter uma maior capacidade de amar incondicionalmente a si e aos outros, o chakra cardíaco começa a tornar-se mais aberto à medida que aumenta o seu fluxo de energia nutritiva para os órgãos que ele abastece. A asma é uma doença relacionada a alguma disfunção no centro cardíaco que pode, na verdade, ser resultado de um excesso de nutrição por parte de uma outra pessoa. Se uma criança recebe demasiada atenção, chegando a ponto de o excesso de amor asfixiar sua capacidade de tornar-se independente, a falta de equilíbrio no centro cardíaco provoca uma estimulação anormal da árvore brônquica e prejudica a entrada do oxigênio. Assim como uma nutrição inadequada pode produzir efeitos negativos, o excesso de uma coisa boa também pode ser ruim. Quando uma criança é acumulada com excesso de atenção, ainda que de forma bem intencionada, o resultado pode ser uma sensação física de asfixia por meio do mecanismo energético que acabamos de discutir. No nível psicológico, o chakra cardíaco lida com as emoções que unem os indivíduos nos diversos relacionamentos amorosos. Muitas vezes uma forte reação positiva a uma determinada pessoa é percebida na forma de uma onda de energia na região do peito. Quando produzida por sentimentos de amor, especialmente de amor romântico, essa sensação é causada pela percepção de um fluxo de energia através do chakra cardíaco. O ato de nutrir é alimentado por diferentes sentimentos emocionais de amor, compaixão e empatia. A capacidade de fornecer energia a uma outra pessoa é um reflexo do amor e empatia que temos pelos outros e o reconhecimento de suas necessidades inerentes de crescimento físico e espiritual. O desenvolvimento dos sentimentos de compaixão e empatia pelos outros é um dos primeiros passos no caminho que conduz à abertura do chakra cardíaco e ao desenvolvimento de uma forma mais elevada de consciência. Quando a personalidade carece desses elementos, pode-se ter a certeza da existência de algum bloqueio no chakra cardíaco. Um dos elos mais importantes entre o chakra cardíaco e um órgão físico é a associação entre o chakra cardíaco e o timo. Durante anos os médicos acharam ser normal a ocorrência de uma diminuição no tamanho e na função do timo à medida que o indivíduo ficava mais velho. Quando os médicos começarem a compreender o relacionamento energético entre o chakra cardíaco e o timo, é provável que esse ponto de vista sofra uma profunda revisão. É possível que a involução do timo associada ao processo de envelhecimento não seja um fenômeno universal. Naqueles indivíduos nos quais a atrofia do timo ocorreu efetivamente em idade avançada, talvez haja uma relação entre solidão, depressão, bloqueio do chakra cardíaco e perda de função glandular. Os pesquisadores que se dedicam à área da psiconeuroimunologia ainda não estudaram as ligações energéticas sutis entre as emoções e a função imunológica. Embora eles tenham começado a estudar as ligações fisiológicas entre as emoções humanas e a doença, existe um profundo aspecto esotérico da imunologia que ainda não foi inteiramente compreendido. A ciência médica atualmente reconhece que o timo desempenha um importante papel na regulação da resposta imunológica do organismo. Anteriormente, pensava-se que o timo era funcional basicamente durante a infância, quando os assim chamados linfócitos T eram programados com capacidades imunológicas especiais. Essa ativação especial dos linfócitos ocorre durante um crítico período de desenvolvimento no qual eles permanecem no timo. Os pesquisadores agora estão começando a descobrir poderosos hormônios regulatórios que são produzidos por essa glândula. Esses hormônios do timo, conhecidos como timosinas, aumentam a atividade dos diferentes tipos de linfócitos T, e assim, influenciam a capacidade de um indivíduo lutar contra as doenças ao longo de toda a sua vida. A regulação da atividade hormonal do timo também pode influenciar doenças que apresentam uma base imunológica. A artrite reumatoide, por exemplo, uma doença autoimune na qual o corpo literalmente ataca a si mesmo, está sendo tratada experimentalmente através da irradiação do timo, a fim de reduzir a sua atividade. Embora existam muitas doenças que são basicamente distúrbios na função imunológica, os médicos estão começando a descobrir provas da existência de componentes imunológicos em muitas outras doenças que anteriormente não se pensava estarem relacionadas com esse aspecto da função corporal. Por exemplo, os cientistas descobriram recentemente provas da existência de um componente imunológico na trombose coronária, uma doença que se achava estar relacionada basicamente com o colesterol, o regime alimentar, a hipertensão e o fumo. Muitas doenças em que há um hipofuncionamento de um determinado órgão, tais como a ausência de ovulação das glândulas suprarrenais e certos tipos de diabetes infantil,
estão agora sendo relacionadas com mecanismos autoimunológicos de destruição glandular. O importante é que muitas doenças diferentes podem ser afetadas de forma indireta pelo controle imunológico do timo, o qual, por sua vez, é influenciado pela atividade do chakra cardíaco. Vários pesquisadores que estudaram a relação entre emoções e doença descobriram uma forte correlação entre depressão, desgosto e diminuição das defesas imunológicas. Psicólogos que estudaram a vida de pacientes cancerosos observaram interessantes similaridades. Verificou-se que muitos pacientes tiveram depressão antes do desenvolvimento dos tumores malignos. De acordo com os estudos de Lechan, em muitos pacientes o câncer foi diagnosticado aproximadamente 12 a 18 meses depois da morte de seus cônjuges. Nesses pacientes, é provável que a dor e a depressão prolongadas tenham provocado a diminuição da atividade de vigilância imunológica responsável pela detecção e destruição de células cancerosas isoladas. Assim, a imunidade reduzida dos pacientes enlutados teria permitido a formação de grupos maiores e imunologicamente menos vulneráveis de células cancerosas. Sabe-se que a redução das defesas imunológicas, qualquer que seja a sua causa, aumenta os riscos de desenvolvimento de tumores malignos nos pacientes. Alguns oncologistas observaram que pais pesarosos com diagnóstico de leucemia em seus filhos também apresentam sinais de redução das defesas imunológicas em exames de laboratório. Esses exemplos ilustram os poderosos efeitos negativos que o desgosto, a estafa e a depressão podem produzir nos sistemas de defesa imunológica. Os pesquisadores ainda não compreenderam que o fluxo de energia sutil do prana através do chakra cardíaco é um fator essencial para o correto funcionamento do timo, portanto, das defesas imunológicas do organismo. O timo produz fatores hormonais, tais como a timopoetina e outras timosinas, que regulam a atividade dos linfocitos de todo o corpo. Os hormônios secretados pelo timo atuam basicamente sobre um subconjunto de células sanguíneas conhecido como linfócitos T ou células T. Os linfócitos recebem esse nome porque adquirem suas capacidades especializadas durante um período de permanência no timo, numa etapa inicial de programação celular. Avanços recentes no campo da imunologia constataram a existência de subgrupos de linfócitos T conhecidos como células assistentes T e supressoras T. As células assistentes T ajudam as células produtoras de anticorpos e outros tipos de células. Defensoras, a remova do corpo proteínas e invasores estranhos ao organismo. Existem ainda outros linfócitos especiais, chamados células T matadoras, que destroem células cancerosas. Essas células participam da assim chamada função de imunovigilância do sistema imunológico, a qual busca detectar não apenas invasores estranhos ao organismo, tais como vírus e bactérias, como também células cancerosas. Talvez as mais importantes dentre essas células T sejam as assim chamadas células supressoras T. Estas células regulam a intensidade da reação imunológica e mantêm sob controle os outros linfócitos, de modo que apenas as proteínas estranhas são atacadas. Quando essa função autorregulatória é perdida em virtude de uma diminuição no número ou na atividade das células supressoras T, o corpo começa a atacar literalmente a si mesmo. A medicina começou a reconhecer a existência de um crescente número dessas chamadas doenças autoimunológicas. Existe uma grande variedade de doenças cujo denominador comum é a presença de um mecanismo autoimunológico. Nessas doenças, os linfócitos produzem anticorpos contra as proteínas celulares de diversos órgãos e também contra o DNA do organismo, fazendo com que o corpo desencadeie um ataque imunológico contra si mesmo. Uma das doenças autoimunológicas mais comuns é a artrite reumatoide. Outros exemplos de doenças que apresentam um componente autoimunológico são o lúpus, a miastema grave, a esclerose múltipla, a tireoidite de Hashimoto, a ausência de ovulação, a atrofia das glândulas suprarrenais e, possivelmente, determinados tipos de diabetes infantil. Em algumas dessas doenças, existem evidências que sugerem a possível participação de um fator virótico. Alguns pesquisadores sugeriram que certos vírus podem alterar proteínas específicas, fazendo com que elas pareçam estranhas aos olhos do sistema imunológico. Essas proteínas, aparentemente estranhas, podem desencadear um ataque imunológico geral tanto contra proteínas alteradas por vírus como contra proteínas normais. Existem outras evidências indicando a existência de uma predisposição do organismo para essas infecções viróticas, ou pelo menos, para as reações autoimunológicas que elas iniciam. Verificou-se, por exemplo, que alguns indivíduos com diabetes juvenil apresentam sinais de invasão virótica do tecido pancreático e da presença de autoanticorpos contra esse mesmo tecido. Descobriu-se que esses pacientes diabéticos possuem uma base genética comum, de acordo com o sistema de classificação HLA, um índice de similaridade imunológica entre indivíduos. Nessas crianças diabéticas, foi detectada a presença de anticorpos voltados contra células pancreáticas produtoras de insulina.
Outros vírus podem até mesmo estabelecer-se nas células do sistema imunológico e destruí-las, prejudicando a capacidade de o corpo se defender contra outros invasores. A AIDS, síndrome de imunodeficiência adquirida, uma das doenças mais controvertidas de nossa época, está relacionada com a redução da capacidade de defesa imunológica, a perda de linfócitos T e com a ocorrência de infecções viróticas. A AIDS é uma doença que apresenta evidências convincentes em favor da existência de um vírus com uma predileção por linfócitos T. Atualmente há outras informações sugerindo a possibilidade de alguns vírus relacionados com a herpes apresentarem também uma predileção por linfócitos B produtores de anticorpos. Independentemente do fato de os vírus poderem iniciar fisicamente uma doença, existem também vários fatores energéticos sutis que podem predispor determinados indivíduos a adquirirem uma doença imunológica quando expostos a esses patógenos. Nem todas as pessoas que entram em contato com os vírus ficam gravemente doentes. As pessoas dotadas de fortes defesas imunológicas têm a capacidade de eliminar os vírus de seus organismos ou de restringir seus efeitos aos sintomas de um ligeiro resfriado. Um importante fator energético que contribui para uma forte resposta imunológica é a existência de um saudável fluxo de energia sutil para o timo através do chakra cardíaco. Quando o fluxo de prana através do chakra cardíaco é bloqueado, em virtude de dificuldades por parte do indivíduo em manifestar amor a si mesmo e às outras pessoas, o fluxo de energia vital para o timo diminui. Às vezes isso pode manifestar-se na forma de uma doença no próprio timo. No caso da miastenia grave, uma doença autoimunológica causada por anticorpos produzidos contra a junção neuromuscular, provocando, assim, fraqueza muscular generalizada, há um aumento na incidência de timoma, um tipo de tumor maligno do timo. O comprometimento da função do timo, em decorrência de bloqueios no chakra cardíaco, também pode resultar numa maior suscetibilidade a infecções graves de toda espécie. Certos tipos de linfócitos T atuam especificamente na remoção de vírus do corpo. E provável que essas células sejam influenciadas à distância não só por fatores hormonais produzidos pelos linfócitos, as chamadas linfoquinas, mas também por hormônios imunorregulatórios, tais como as timosinas, secretados pelo timo. É possível que em determinados indivíduos um bloqueio no chakra cardíaco possa criar uma predisposição energética para o desenvolvimento de doenças de base imunológica relacionadas com um vírus específico. As infecções viróticas talvez desempenhem apenas um papel secundário, ainda que importante, no desenvolvimento dessas doenças autoimunológicas e de outras doenças relacionadas com problemas no sistema imunológico. A predisposição para a doença parece estar relacionada com determinados desequilíbrios emocionais concernentes à natureza do amor e ao chakra cardíaco. Os bloqueios no chakra cardíaco podem ser produzidos por uma incapacidade do indivíduo para manifestar amor. Todavia, ainda mais importante é o fato de que a disfunção muitas vezes resulta de uma falta de interesse do indivíduo pela sua própria felicidade. A capacidade de um indivíduo amar a si mesmo é muito mais importante do que muitos psicólogos imaginam. Em virtude das anormalidades produzidas ao longo do eixo chakra cardíaco-timo, a persistência de autoimagens negativas e a perda do senso do próprio valor provocam mais danos fisiológicos do que atualmente se admite. Em muitos casos, o indivíduo doente terá diversos chakras funcionando de forma normal. O bloqueio no fluxo de energia através de um chakra, por exemplo, poderá provocar um fluxo excessivo de energia para o chakra inferior. Um bloqueio no nível do chakra cardíaco poderia fazer com que uma quantidade excessiva de energia invadisse o centro do plexo solar, situado em posição inferior. O bloqueio de um fluxo de energia pode ser comparado a uma represa que, construída num rio, provoca a inundação das regiões situadas na área de interferência. As energias Kundalini geradas no chakra da raiz tendem a subir pela espinha até o centro da coroa e a fornecer energia, em ordem ascendente, aos chakras situados ao longo do percurso. Assim, o bloqueio dos centros superiores pode provocar congestão e superabundância de energia nos chakras inferiores como uma forma de dar vazão ao fluxo excessivo. Frequentemente, uma doença pode estar associada ao funcionamento anormal de mais de um chakra, já que um indivíduo pode ter vários bloqueios emocionais. Cada bloqueio em algum dos chakras está associado a um determinado problema emocional que não está recebendo um tratamento adequado por parte do paciente. Diferentes questões emocionais e espirituais são tratadas em diferentes níveis de modulação energética dos chakras. Muitas das questões emocionais e espirituais que estão sendo tratadas de forma inadequada pelas pessoas com disfunção no nível do chakra cardíaco giram em torno das emoções opostas da alegria e da dor. Ocorrem desequilíbrios no chakra cardíaco quando o indivíduo é incapaz de manifestar amor pelas pessoas que o rodeiam e sua vida é tomada pelo desgosto, pela tristeza, pela solidão e pela depressão. Isso é especialmente válido para irmãos ou cônjuges que se defrontam com a perspectiva de perder um membro da família devido a uma doença terminal.